Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2016? Você não tem que levar. Você tem que buscar a Deus. E com certeza Ele vai te abençoar. E hoje, em todos os nossos templos, vamos às 15 horas abrir o segundo jejum do propósito da mudança. Segundo jejum do propósito da mudança. E, com certeza, teremos definições importantíssimas, porque assim tem sido. Quando a Bíblia diz, buscai o Senhor, clama a mim e responder-te-ei. Ele não é homem para que menta. Ele é o mesmo Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Tudo o que Deus fala, ele vela para cumprir. Se ele falou, ele vai cumprir. Deus está muito interessado na sua vitória. E Ele quer te abençoar. Então, o que eu mais tenho falado é dê condições para Deus agir na sua vida. Você precisa cooperar com Deus, colaborar com Ele. Você precisa fazer a sua parte. Gente, é sabido, depois que Deus fez o homem, nunca mais ele trabalhou sozinho. Ele não vai trabalhar sozinho. Ele faz o que é impossível. O possível é com você. Então você precisa se esforçar, porque a Bíblia fala muito sobre isso. Esforça-te. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Força. Ainda tem uma passagem em Ezequiel que eu gosto muito, que Deus fala com o povo. Como você tem pouca força de vontade. Você tem que parar de apresentar desculpas para não agir conforme você deve agir. Para de se prender e ceder para os obstáculos. Nós sempre teremos guerras e muitos obstáculos, pressão para buscar Deus. Você pode ver que não tem luta para as coisas da carne. Não tem luta. Você fala que você vai fazer um negócio que é para a carne, aquilo flui. Quando você fala que vai para a igreja, vai buscar a Deus, vai orar, vai ler a Bíblia, há uma guerra. O diabo trava uma guerra contra você. Então ele lança sono, moleza, cansaço, ele coloca alguma coisa no seu caminho, alguma coisa acontece para te impedir, para te atrapalhar. Mas você tem que tomar uma decisão. Eu vou perseverar nas pressões. Eu vou perseverar. Se na última hora, quando eu tiver prestes a sair para a igreja, algo acontecer, eu não vou deixar o diabo me vencer, ele não vai me vencer. Eu não vou usar esse acontecimento como desculpa para eu me sentir, pelo menos, em paz com a minha consciência. Eu estava pronto para ir, mas aconteceu isso e isso. O que eu posso fazer? Você pode ignorar e vir buscar a Deus. É isso que você pode fazer, isso que você deve fazer. Ignorar. Se chegar uma visita na sua casa, na hora de você sair, você tem que dizer, olha, você é muito bem-vindo, mas eu tenho um compromisso inadiável, eu não posso faltar. Eu não posso faltar. Então, todas as pessoas que se comprometem de verdade com Deus, elas são altamente abençoadas. Eu tenho pessoas na igreja que são muito, mas muito abençoadas. Mas você conversa com elas. Como é que elas vivem? Qual o estilo de vida delas? Servir a Deus. Elas só tiram férias, ou viajam, ou antes ou depois de propósitos. Dentro do propósito,
elas não fazem nada, porque elas já têm aquele compromisso. Dentro do propósito, eu não faço nada. Eu não saio, eu não viajo, eu não assumo nenhum compromisso. A minha vida é para estar naquele propósito, porque eu quero vencer. Quantas pessoas que para estarem nesses jejuns de quarta-feira estão chegando, entrando muito mais cedo no trabalho, muito mais cedo, estão se desdobrando, dormindo menos, chegando mais cedo no trabalho para poder sair mais cedo e estarem no jejum. Elas sacrificam para poder estar nas coisas espirituais. Elas se esforçam. Elas se esforçam. E é por isso que você se conversa com elas. Qual o segredo da sua vitória? Elas vão dizer para você: priorizar a Deus. Porque esse é o versículo mais dinâmico da Bíblia. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se você tomar a decisão de colocar Deus em primeiro lugar, priorizar a Deus, para de buscar as coisas e começa a buscar a Deus. Para de correr atrás das bênçãos e corre atrás de buscar a Deus. Busca a Deus. Começa a buscar a face do Senhor. E a sua mão sempre estará aberta para você. Prioriza a Deus. Faça o que você sabe, o que você tem aprendido. Priorize a Deus. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Eu falo isso sempre porque é o segredo dos vencedores, daqueles que têm vencido em Deus, é essa perseverança contínua em manter Deus em primeiro lugar. São continuistas em Deus. Eles mantêm Deus no seu lugar, porque Deus não aceita o resto. Não adianta você dar o resto para Deus, que Ele não vai aceitar. Ele é Deus. Ele não vai ficar, Ele não aceita estar em segundo lugar, em segundo plano. Ele não aceita estar aí como o resto. Você dá o resto para Ele. Não. Deus é santo. Deus é grande. Ele é o Senhor. E você precisa buscar a Deus em primeiro lugar. Você não pode buscar a Deus só quando você tem um problema. Você tem que ter crédito com Deus. Você tem que buscar a Deus em todo o tempo. A sua vida com Deus tem que crescer, independente das circunstâncias. Você tem que olhar para Deus e permanecer em Deus. É isso que tem que entrar no seu coração. Priorize a Deus. Coloca Deus em primeiro lugar. Viva para Deus. Faça do servir a Deus um estilo de vida. Tudo começa com Deus, termina com Deus e gira em torno de Deus. É assim que Deus vai poder te promover e te abençoar grandemente. Neste dia, em todos os nossos templos, nós vamos jejuar e orar, fazer uso dessas armas poderosas, usar a nossa boca em nosso favor. Vamos buscar a Deus com força e eu sei que Deus vai se manifestar com poder na nossa vida. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui. Em Gênesis 15, 10. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Deus pediu ao Abraão, que aqui ainda estava como Abrão, seu nome ainda não havia sido mudado, para que ele oferecesse ofertas a ele, sacrifícios a ele.
E quando ele preparou o altar e colocou as suas ofertas ali, aves de rapina começaram a sobrevoar para tentar pegar o seu sacrifício, roubar, tirar. Mas ele enxotou todas elas. E é isso que Deus está falando com você. Enxota essas aves de rapina que estão lutando para roubar seu sacrifício, sua vida espiritual. Tem uma coisa que o diabo usa muito: distrações. Distrações. O diabo quer você distraído com alguma coisa, para que ele possa roubar aquilo que Deus te deu. Preste muita atenção. Você deve lembrar do 11 de setembro, aquela tragédia. E eu uso isso como exemplo. Aquelas torres gêmeas levaram muito mais tempo para serem construídas do que para serem destruídas. Às vezes, uma coisa que Deus te dá e que leva anos construindo na sua vida e você dando condições a Deus, num momento de distração, o diabo, que funciona como essa ave, essas aves de rapina, vem e rouba o seu sacrifício. Coisas que você, trabalhando com Deus, Deus trabalhando na sua vida, levou anos para ser construído. Se o Abraão não tivesse atento, aquelas aves de rapina teriam roubado o sacrifício dele. Mas ele estava atento, ele não estava distraído. E ele enxotou e não deixou, mesmo elas sobrevoando, ele enxotou e não deixou que elas pousassem e pegassem o seu sacrifício. Você precisa prestar muito atenção. Às vezes o diabo te pega de uma maneira que você não percebe. Não é à toa que a Bíblia diz: olhai, vigiai, depois que você ora. Porque não adianta nada você orar e não vigiar na sua vida. Olhe ao redor. O diabo te quer num lugar parado, envolvido com alguma coisa, especialmente com ofensa. Essa é uma das armas mais usadas pelo mal. Ele coloca um sentimento dentro da pessoa. Alguém faz alguma coisa, vem um sentimento, e a pessoa, ao invés de repreender aquilo, porque a Bíblia diz isso, não deixa o dia acabar antes de resolver as suas pendências. Se você irou, não peque, não dê lugar ao diabo. E antes do dia acabar, acerte as pendências. Por quê? Se você leva para o dia, para o novo dia, aquela ira, aquela revolta, o que vai acontecendo? Aquilo vai enraizando, e vai se tornar uma raiz de amargura, que vai se transformar no quê? No ódio, que vai transformar você no quê? Num homicida, num assassino, que vai roubar de você as bênçãos de Deus, inclusive a sua salvação. O diabo usa da ofensa, de sentimentos. Tudo começa com sentimento. Ah, não, tudo bem. Ah, não, é que eu só fiquei chateado, sabe? Ah, é... Mas, na verdade, já tem algo bem grave lá dentro. Se livra disso. Um sentimento pode arrasar com a vida de uma pessoa. O diabo usa de sentimentos mais que tudo. Quantas pessoas que alteraram o destino por causa de um sentimento? Quantas pessoas que alteraram radicalmente o seu destino por causa de sentimentos? Porque cedeu a pensamentos e a sentimentos. E alteraram radicalmente, tinham um futuro brilhante.
mas por causa de um sentimento que não foi repreendido, tratado, arrancado. Aquilo lá foi crescendo e muitas vezes vai crescendo. Começa como se fosse uma minhoquinha. Daqui a pouco é uma anaconda dentro de você. Acorda. Talvez você fez muito, você construiu muito, você já tem vivido tantas coisas boas em Deus e agora um sentimento está fazendo você remoer, entristecer, parar num canto. Por que o diabo usa tanto de ofensas e sentimentos? Porque ele sabe que se você ficar envolvido com uma coisa, você não vai focar na coisa certa. Porque aí você só tem olhos para aquilo. Estou ferido, estou magoado, estou chateado. Por que o diabo luta tanto para as pessoas estarem envolvidas com a vida alheia? Porque aí elas não se envolvem com a vida delas, com a vida espiritual delas. Porque quantas vezes uma pessoa, ela perde uma vida só cuidando da vida dos outros? O diabo sabe que se você ficar aí parado tentando cuidar da vida dos outros, você não vai cuidar da sua. Olhando para a vida alheia, você não vai olhar para a sua e, consequentemente, você não vai mudar. O diabo sabe. Ele sabe. Talvez você é uma pessoa que está aí lutando para a mudança de alguém, sendo que você devia estar preocupada com a sua mudança. Tira o foco dessa pessoa e coloca na sua vida. Em nenhum momento, em nenhuma passagem bíblica nós encontramos isso. Tente mudar o fulano. Não. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a sua casa. Ganhe um marido sem palavras. Fecha a boca. Pregue o evangelho o tempo todo e, se necessário, use as palavras. Os exemplos. Ser um exemplo é mais do que falar alguma coisa. Se todo cristão fosse um exemplo. Exemplo. É isso que você tem que ser. Muito mais pessoas estariam buscando a Cristo. Então, o diabo quer você envolvido com coisas, com fofocas, com ladainhas, com conversinhas, com rumores. Entendeu? E por aí vai. Boatos. Ele quer. Porque aí ele incute um negócio na sua cabeça e você, ao invés de reagir e buscar Deus, você fica aí nesse mundinho, andando em círculos ao redor da mesma montanha. Ai, porque eu acho, eu penso, porque me falaram, ai, porque eu discordo, ai, porque eu fiquei sabendo, ai, eu acho isso um absurdo. Um absurdo. Ai, Deus não faz nada. Ai, por que Deus não faz? Isso é um absurdo. E talvez você está aí remoendo coisas que não são verdadeiras, coisas fora de contexto, falando abobrinhas, falando do que você não sabe, como diz a Bíblia, coisas que você desconhece. Entendeu? Você precisa tomar cuidado. Você sabia que quando Jesus morreu e ressuscitou, os religiosos pagaram para os soldados que estavam lá para mentir para o povo? Você sabia disso? E os soldados soltaram um boato que Jesus não tinha sido ressuscitado coisa nenhuma, que ele não tinha ressuscitado coisa nenhuma, mas que eles tinham visto os discípulos irem lá à noite, sorrateiramente, e roubar o corpo de Jesus. Você sabia que até hoje, em Israel, a maioria dos judeus acreditam nisso, que os discípulos roubaram o corpo de Jesus Cristo? Que ele não ressuscitou, não? Que o corpo dele foi roubado pelos discípulos. Você sabia disso? Que até hoje tem gente
que acredita nisso porque é conveniente acreditar, porque não quer mudar. Essa é a realidade. Não quer mudar. Essa é a realidade. Acredita numa mentira porque é conveniente acreditar. Talvez você está aí acreditando numa mentira e com a sua vida fracassada porque para você é conveniente acreditar em mentiras. Enxota essas aves de rapina do seu sacrifício. Antes que o diabo roube coisa grande de você, coisas que você levou uma vida para construir, que Deus trabalhou para te dar, pode ser arruinada em muito pouco tempo, que você levou anos. Pode ser arruinada, pode ser destruído em muito pouco tempo. Vamos. Deus está falando com você. Enxota as aves de rapina. Enxota essas aves de rapina da sua vida. Para de ceder para pensamentos. Para de ceder para sentimentos diabólicos. Eu vou repetir, o diabo usa de sentimentos mais que tudo para destruir a vida de uma pessoa. Para de ficar aí ouvindo coisas. Foi assim que a Eva foi expulsa do paraíso, mas o marido, quando parou para ouvir a serpente. Quantas pessoas que foram expulsas do seu paraíso, porque quando deveriam ter ignorado, repreendido, quando deveriam naquele momento ter enxotado as aves de rapina do sacrifício. Fazer esse sacrifício aqui por Abraão não foi fácil, por isso que ele lutou e não deixou que as aves de rapina levassem aquilo que ele estava oferecendo a Deus. Não deixa as aves de rapina levar o que você tem oferecido a Deus, o que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem construído junto com você. O Senhor ama você. E não são poucas as pessoas que até já ofereceram sacrifícios a Deus, já foram fiéis, obedientes, mas no momento se distraíram e as aves de rapina foram lá e pegou o seu sacrifício. O diabo está aí sobrevoando. Ele vive ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Buscando a quem possa tragar. Vigia. Olhai, vigiai. Não se distraia. Enxota essas aves de rapina da sua vida, do seu sacrifício. Enxota as aves de rapina. Fica firme. Se livra de tudo que tem o poder de te puxar para trás, para o fracasso, te levar a uma estagnação, fazer a sua vida parar, roubar o que Deus já te deu. Essa é a palavra para você. Vem buscar Deus, tenha maturidade. O que mais tem faltado na vida dos cristãos é isso, maturidade. Deus quer que você cresça. Talvez você é um cristão, maturidade espiritual não tem nada a ver com idade e nem anos de fé. Às vezes uma pessoa, ela pode ter mais de 50, 60 anos e ser uma imatura. Ter 40 anos de fé e ser uma imatura na fé. Porque até hoje ela não conhece a Deus verdadeiramente. Ela conhece a religião, ela conhece as regras, ela se envolve com coisas insignificantes, sem importância. Ela distorce as coisas. Ela acha que porque ela tem uma Bíblia, ela vai na igreja e ela diz que é cristã, ela é cristã. Não. Cristianismo é uma coisa muito mais profunda que isso. Cristianismo é ter um relacionamento com Deus. É estar fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer. E acima de tudo, cristianismo é amor, é perdão, é ajudar os feridos, é plantar uma boa semente na vida das pessoas, é crescer. Porque uma pessoa que vive ofendida é uma pessoa altamente imatura.
Enxota essas aves de rapina da sua vida e siga o seu caminho abençoado. Abençoada. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Hoje, às 15 horas, início do segundo jejum do propósito da mudança, com o encerramento das 21 às 22 horas. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2016? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Não dê o ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se crer, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2015 como o melhor ano da sua vida até então. Lute. Propósito da mudança. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por esta vida que o Senhor ama e está alertando, lutando para que ela não tome uma direção errada, que ela se distraia e seja roubada. Porque o diabo só veio para matar, roubar e destruir. E se nós não vigiarmos, olhar e vigiar, olhar e vigiar, olhar e olhar e olhar e vigiar e vigiar. Porque o diabo, o nosso adversário, anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Que ela enxote essas aves de rapina, seja lá o que for que representa essas aves de rapina na vida dela, que ela enxote da vida dela, do sacrifício dela, e se livre disso, e olhe somente para o Senhor e se firme na fé. Cubra ela com teu sangue, que essa palavra venha vesti-la, abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu tomo posse de mudanças e milagres agora em nome de Jesus. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e quero, meu Deus, declarar que nesse momento o enfermo seja curado, em nome de Jesus, o oprimido liberto, situações amarradas que sejam desamarradas, que toda barreira do inferno caia, que toda afronta do diabo seja destruída agora, que a injustiça caia por terra. Eu determino milagres na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Que elas sejam muito abençoadas, prosperadas, tenham com abundância, com fartura, porque elas têm semeado na tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje, com certeza ela será abençoada. Nós precisamos de mais semeadores, Senhor. Mova mais pessoas a semearem. Levanta mais semeadores. Eu tomo posse disso e declaro vitória sobre todos. Onde esse programa estiver chegando, o som da minha voz, que bênçãos estejam chegando também para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás. É onde eu fico, onde vou estar daqui a pouco às 15 horas. Abrindo o segundo jejum do propósito da mudança, e vou esperar por você. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida, e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Disque Vida 0 operadora 11 3296 9449. Ligue e receba a vida.